3 O extra da novela capítulo 357. Nome final: 5. Barreira de Yeonjun. Dentro da barreira, Yeonjun me contou tudo. Sua voz fria penetrou em minha consciência. Ele sabia tudo. Ele sabia que este mundo era um romance e que eu era seu autor. Você realmente acredita em tudo isso? Tentei fingir inocência, mas não adiantou. Yeonjun me encarou friamente com olhos vagos. Eu podia sentir seu olhar assassino cutucando minha carne. Yeonjun explicou: Bao é transcendente. Ele pode facilmente distinguir a verdade da falsidade. Ainda assim, ele falhou em negar sua existência, porque descobriu a verdade sobre si mesmo. A origem de sua existência, que ele estudara durante toda a vida, não passava de um personagem de um romance. Eu não conseguia sentir nenhuma emoção na voz de Yeonjun. Eu escolhi ficar em silêncio. Eu quero perguntar a você. Yeonjun declarou, seus olhos escurecidos de raiva. No silêncio sufocante, esperei que suas palavras continuassem. Você é Deus deste mundo. Você está brincando conosco por diversão? Que pergunta fútil era. Yeonjun parecia já ter perdido o desejo pela vida. Parecia ter desistido de tudo. Eu entendi. Assim como Yeonjun, uma vez eu considerei que este mundo não era nada mais do que um romance. Mas agora eu tinha uma ideia diferente. Não. Este mundo não era um romance. Pode ter começado como um, mas só o fato de eu estar vivendo nele provou que este mundo, através de um método inexplicável e inimaginável, tornou-se algo mais do que apenas palavras no papel. Eu não sou um deus, e este mundo não é um romance. Yeonjun levantou uma sobrancelha. Ele me encarou com os olhos semicerrados. Seu olhar parecia hostil e invasivo, como se ele estivesse tentando me rasgar em pedaços com os olhos. Você está me enganando até o fim. A voz seca de Yeonjun cheia de raiva. Com um movimento de sua mão, a barreira que nos cercava começou a mudar de forma. O espaço contorceu-se e atacou-me. Kurong. Aether reagiu mais rápido do que eu. Ele me cercou e resistiu à barreira de Yeonjun. Sob a proteção de Aether, matei a Desert Eagle. Mas não consegui disparar a arma. Yeonjun me sufocou com algum tipo de psicocinese à distância, e a Desert Eagle parou de funcionar por causa de sua habilidade. O gatilho ficou preso e por mais que eu o puxasse, a arma não disparou. Eu já conheço a fraqueza do seu brinquedo. E ele certamente o fez. A fraqueza de uma arma era bem simples quando você pensava sobre isso. Uma arma não passava de um pedaço de metal, a menos que você pudesse puxar o gatilho. Kim-Soo. Você pode me ouvir? Não tive escolha a não ser enviar uma transmissão mental para Kim-Soo. Enquanto isso, minha luta com Yeonjun continuou. A poderosa psicocinese de Yeonjun apontou para o meu pescoço e cintura e tudo o que pude fazer foi fugir dela. Ei, venha me salvar. Enviei uma segunda transmissão mental. Ao mesmo tempo, dei ordens a Spartan, que viajou no tempo e no espaço para pegar Kim-Soo. Wook. Yeonjun pegou meu dedo. Ele esmagou meu dedo indicador, mas felizmente, o guarda-costas que eu pedi chegou a tempo. Cake. Espartano gritou. Yeonjun parou para olhar para o teto da barreira e viu uma enorme faixa de ki da espada cair sobre ele. Ele arregalou os olhos. Boom! Uma nuvem de fumaça subiu de onde o golpe da espada explodiu. Ufa! Eu quase morri lá atrás. Soltei um suspiro de alívio e virei meu olhar para o lado. Lá, eu vi Kim-Soo, que Spartan trouxe. O que? Eu fiz uma careta. A silhueta atrás da cortina de fumaça não era de Kim-Soo. Definitivamente era pequeno demais para ser Kim-Soo. O penteado e o tamanho da espada também pareciam diferentes. Apesar de não ser de Kim-Soo, uma voz familiar soou através da fumaça branca. Meus olhos se arregalaram imediatamente e meu coração começou a acelerar. Os tremores violentos se espalharam pelo resto do meu corpo. Há quanto tempo? A fumaça logo se dissipou, revelando uma visão clara da cena. E a pessoa que estava diante dos meus olhos era Kim Ajin. Era Shin Ayun. Enquanto isso, Kim-Soo, que era o receptor direto dos sinais de Kim Ajin,
Estava correndo em direção a Baal. Oi. Você tem certeza sobre Shainaim? Jin Sayuki perguntou. Desconfiança estava escrita em seu rosto. Mas Kinsu assentiu sem hesitar. Quando Kinsu contou a todos sobre a transmissão mental de Qin a Jin, Shainaim insistiu que ela deveria ir. Kinsu concordou porque confiava nela. Eles vão ficar bem, desde que não briguem um com o outro. Dizendo isso, Kinsu pensou em Shainaim e Qin a Jin. A essa altura, Shainaim teria chegado onde Qin a Jin estava e o estava ajudando. Sobre o que eles vão discutir? Que tipo de conversa eles terão? Foi estranho imaginar o reencontro deles, mas Kinsu esperava sinceramente que eles se reconciliassem. Idiota! Ei, pare! Jin Sayuki murmurou bruscamente, antes de pedir ao grupo para fazer uma pausa. Kinsu também notou que algo estava errado. O problema era a perspectiva, e Baal era a evidência. Eles não estavam se aproximando do diabo. De fato, enquanto corriam, Baal parecia estar se afastando deles. Alguma coisa não está certa. O que? Shinjong sibilou. Ele estava muito chateado com Kinsu por enviar Shainaim para Qin a Jin, mas ele sabia que não era o momento certo para brigas. Ignorando Shinjong, Kinsu começou a analisar os componentes da barreira sério. Foi então que eles se depararam com um rebanho de pessoas. Este grupo particular de pessoas consistia em cerca de 100 indivíduos. Eles vieram do nada, e Kinsu e Rachel se encolheram de surpresa. O que? Quem é você? Kinsu endireitou os ombros. De repente, Arin, o caçador de demônios, surgiu da multidão. Ela estava diante de Kinsu com um sorriso brilhante. Susi. Arin-si. Foi então que Kinsu percebeu que reconhecia essas pessoas. Eles eram da República de Leores ou do Reino de Arunhen. Kinsu cumprimentou-os um a um, feliz em vê-los novamente. Kinsu. Você é Kinsu. De repente, um mágico com longos cabelos ruivos chamou o nome de Kinsu. Ele voltou seu olhar para ele e assentiu. Sim, sou eu. Eu vejo. Eu ouvi muito sobre você de Qin a Jin. Meu nome é Shimurin, o grande mago encarregado das dimensões. É mesmo? Quando ele ouviu o convidado desconhecido falar de um nome familiar, Kinsu arregalou os olhos. Ele sabia que podia confiar no amigo de Qin a Jin, essa era uma firme convicção dele. Mais uma vez, ele escolheu ignorar o resmungo de Shinjong. Por que todo mundo está tão apaixonado por Qin a Jin? O que há de tão bom nele? Bem, então, devemos nos apressar. Não temos muito tempo, disse Kinsu, apontando para Baal à distância. Não temos tempo? Shimurin franziu a testa e inclinou a cabeça interrogativamente. Isso mesmo, estamos com pressa. O que você está falando? Com um sorriso malicioso, Shimurin apontou para Baal. Baal em sua forma transcendente, que parecia um dragão, ainda parecia tão nebuloso quanto uma silhueta. Mas ele estava lentamente se tornando mais claro. Ele desceu muito apressado. Ele ainda não recuperou a consciência e não sabe como manter sua forma. Essa é a razão pela qual ele criou a barreira do labirinto. Perdão. Kinsu piscou confuso e Shimurin ergueu as sobrancelhas. Isso significa que temos tempo suficiente para criar estratégias. Vejo que você é tão obtuso quanto Qin a Jin. Não. A Jin é muito mais inteligente do que eu. Isso é lamentável. Enquanto Kinsu e Shimurin conversavam, Jin Sayuki se aproximava de um homem cercado por cavaleiros. Toque, toque, o som de passos ecoou. Jin Sayuki parou diante do homem. Assumindo que não havia nada de errado com seus olhos, era realmente um rosto familiar. Era o rosto do homem que passou os últimos 20 anos com ela. Pare. Os cavaleiros que escoltavam o homem a bloquearam. Ela olhou para eles e voltou seu olhar para o homem novamente. O homem deu um pequeno sorriso. Jin Sayuki odiava isso. Chega desse sorriso feio, Beu. Enfurecido pelo comentário de Jin Sayuki, o cavaleiro comandante Iron deu um passo à frente. Ela até pegou sua espada, mas Beu impediu. Está tudo bem, Iron. Temos muito o que conversar. Você pode sair.
Não posso, Alteza. Essa mulher desrespeitou você. Está bem. Bel falou suavemente, mas também com firmeza. Iron olhou para Jin Sayuki com os olhos cheios de hostilidade e saiu de cena sem retirar o olhar. Jin Sayuki pressionou Bel, sem prestar atenção em Iron. É melhor você explicar o que diabos está acontecendo. Jin Sayuki não conseguia decidir se ficava com raiva ou confuso. O que era certo era o fato de que Bel estar vivo foi um choque para ela. Ela colocou a mão no ombro de Bel. Se você não fizer isso, não hesitarei em matá-lo novamente. Iron podia ouvir a voz terrivelmente baixa de Jin Sayuki falando palavras de ameaça. Seu rufião, como você ousa? Iron rapidamente levantou sua espada, e os outros cavaleiros fizeram o mesmo. Clang! Eles desembainharam suas espadas, e um som metálico agudo ecoou pela barreira. A atmosfera de repente ficou séria. A tensão encheu o ar. Kinsu e Shimurin se viraram para eles com olhares surpresos. Claro. Ainda assim, Bel parecia tão composto como sempre. Ele sorriu para Jin Sayuki. Eu quero que você saiba sobre como eu consegui sobreviver. Era um sorriso de pura alegria. Bel estava realmente se regozijando pelo fato de ter escapado da eternidade, de poder continuar com sua vida e vê-la até o fim. Acredito que podemos chegar a um final feliz. Bel declarou, e Jin Sayuki olhou para Bel com olhos desconfiados. Barreira de Baal, acampamento da trupe Camaleão. Milímetros. Na mesma época, Ionia finalmente acordou. Mesmo em estado semiconsciente, seus ouvidos funcionavam bem. Krong, krong, krong. Ela ouviu sons de pancadas. Ionia abriu os olhos. A primeira coisa que viu foi o teto feito de poder mágico. O poder mágico azul estava balançando como a superfície do oceano diante de seus olhos. Ionia baixou o olhar. Ali, Jaina observava. Ela se encolheu, e então se levantou da cama com uma rodada de tosses falsas. Kofi Kofi. Onde estou? Você está em nosso acampamento. Sim. Arazi conseguiu só então e Ionia finalmente teve tempo para olhar ao redor. Ela estava cercada por poder mágico e podia senti-lo na atmosfera também. A estrutura da magia lembrava de uma fortaleza mágica. É uma fortaleza. Com certeza na verdade, este espaço era uma fortaleza feita pelo artífice mágico Irano Arazi. Quando Boss revelou seu desejo de esperar no mesmo lugar até que Kinhajin voltasse, Arazi construiu esta fortaleza para ela. O que você está fazendo aqui? Perguntou Ionia, esfregando as têmporas para afastar sua dor de cabeça. Estamos esperando o retorno de Ajin, respondeu Jain. Ajin? Kinhajin? Sim. Porque eu tenho que mostrar isso a ele. Jain puxou um smartwatch com um sorriso brincalhão. Ionia imediatamente reconheceu o relógio. Era dela. Ela franziu a testa. Mas isso é meu. Isso mesmo, tio. Porque ela está tentando mostrar meu smartwatch para Kinhajin. Ionia se perguntou com o cérebro ainda encharcado de sonolência. Felizmente para ela, Jain teve a gentileza de explicar o porquê. Olha, é o texto que você enviou para Gentil, caro Kinhajin. Olá, aqui é Ionia. Quando ela leu a primeira frase, o rosto de Ionia ficou vermelho brilhante. Era quase tão vermelho quanto um tomate tão maduro que poderia estourar a qualquer momento. Não. Ionia gritou enquanto pulava em Jain. O extra da novela capítulo 358. Nome final, 6. A reação de Shinain quando ela ouviu pela primeira vez de Kinsu que Kinhajin estava em perigo foi instintiva. Eu irei. Ela gritou sem hesitar. A racionalização veio um momento depois. Ela disse a si mesma que esta era a sua chance de retribuir a Kinhajin por todas as vezes que ele salvou e que ela se arrependeria se deixasse essa chance escapar. Keiki. Nesse momento, um grito agudo soou. Todos voltaram a olhar para o teto da barreira. Uma enorme águia estava circulando acima de suas cabeças. Isso é. Kinsu assumiu que Kinhajin havia enviado a águia, embora sentisse que já a tinha visto em algum lugar antes. Shinain. Peguei vocês. Oi. Sou eu? Eu estou bem aqui. A pedido de Kinsu,
Shinaen gritou para a águia. A águia gigante agitou suas asas e começou a descer em direção a Shinaen. Ela percebeu que esta águia levaria para Qin Yajin. Tentando deixar de lado suas preocupações em ver Qin Yajin pela primeira vez em uma eternidade, Shinaen agarrou as pernas de Spartan. Com um sorriso, a águia pegou Shinaen e começou a voar em direção a Qin Yajin. Eles chegaram ao seu destino em um flash através da distorção no espaço. Ah! Pendurado nas pernas da águia, Shinaen olhou para baixo do céu. Ela viu um homem que ela sabia instintivamente que era Qin Yajin. Ele estava correndo como um coelho em um uniforme preto. Ela pensou que estava preparada para conhecê-lo. Mas quando ela realmente viu Qin Yajin, ela sentiu seu coração parar. Infelizmente, não havia tempo a perder. Quang! 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 Várias explosões soaram ao mesmo tempo. Os ataques foram todos dirigidos a Qin Yajin. Shinaen percebeu que Qin Yajin poderia morrer agora se ela não pulasse para salvá-lo. Gou! Shinaen reuniu o poder mágico em torno de sua espada. Seu poder mágico girou violentamente e aderiu a Balmung. Balmung absorveu avidamente o poder mágico de Shinaen e aumentou de tamanho. Shinaen pulou em direção ao chão e balançou sua espada que era tão grande quanto um pilar. Balmung colidiu com Yeonjun. Quang! Shinaen quebrou a cabeça de Yeonjun e fez um pouso perfeito. E então, ela voltou seu olhar para Qin Yajin. Ela podia ver seu rosto claramente, apesar da fumaça subindo. Quanto tempo fazia desde a última vez que ela o viu? Emoções complicadas começaram a crescer dentro dela. Seu coração começou a acelerar e sua respiração ficou mais pesada. Mas não era hora de se deixar levar por sentimentos bobos. Shinaen sentiu o inimigo subir atrás dela. O que você está fazendo no chão? Qin Yajin permaneceu em silêncio, com a bunda presa ao chão. Pela expressão estupefata dele, ela podia ver que ele estava confuso com sua aparição repentina. Com um sorriso amargo, Shinaen fez um gesto para ele se levantar. Vamos. Pare de ser patético. Apesar de sua insistência, Qin Yajin se levantou apenas após um longo momento de silêncio. Kofi. Qin Yajin soltou uma série de tosses estranhas. Este era seu velho hábito, e Shinaen o reconheceu imediatamente. Qin Yajin verificou primeiro a Desert Eagle. Ele então olhou para Shinaen. Estou aqui para te salvar, disse Shinaen, fixando seu aperto no punho de Balmung. Sério? Qin Yajin respondeu com a voz embargada. Sim. Eu sei que você pediu Qin-su, mas eu disse a ele que queria ir. Você e eu temos negócios inacabados, não temos? Shinaen fez o possível para permanecer equilibrada. Qin Yajin assentiu com um leve sorriso, e isso entristeceu Shinaen. Qual poderia ser a causa dessa dor? Ela ficou ao lado de Qin Yajin, sufocando suas emoções. Naquele momento, Yeonjun se levantou. Ele estava coberto de sangue da cabeça aos pés pelo ataque anterior de Shinaen. Mas agora ele tinha uma barreira robusta ao seu redor, o que infelizmente significava que não havia espaço para um segundo ataque surpresa. Shinaen deu a Qin Yajin um sorriso largo. Parece uma eternidade desde a última vez que lutamos lado a lado. E então ela ativou sua técnica de espada voadora. Clã. O eco do poder mágico ecoou e dezenas de espadas mágicas floresceram como uma flor de lótus. Qin Yajin olhou para Shinaen em silêncio, então assentiu com um sorriso amargo. Com certeza sim, barreira de Baal. Baal continuou a construir a si mesmo. De longe, o processo de reconstrução parecia envolver relâmpagos se entrelaçando no ar e neblina negra formando formas estranhas. No momento, Baal estava em um estado imperfeito devido a apressar sua descida. Ele ainda emitia energia demoníaca de vez em quando. A energia demoníaca era um tipo de resíduo que foi liberado durante a reconstrução. Sempre que isso acontecia, Qin-su empunhava uma esteltene e apagava a existência de energia demoníaca deste mundo. Você realmente espera que eu acredite em você? No entanto, Baal era a menor das preocupações de Jin Sayuki no momento. Ela olhou para Bel e assobiou. Sim. Bel assentiu calmamente. Um pequeno sorriso se espalhou em seus lábios.
Você tem que acreditar em mim. Eu sou prova da minha própria história. Como você pode ver, estou vivo e bem. Bill tinha acabado de contar tudo a Jin Sayuk. Ele contou a ela como ele sobreviveu e foi capaz de vir a este mundo mais uma vez. Sua história era sobre um milagre nascido de centenas de coincidências, combinadas com a sorte extravagante de um certo homem. Voltei do vazio dentro de Baal. Baal teve que reconstruir o primeiro mundo no qual ele contratou Bel para descer completamente à Terra. Era um truque que ele inventara para minimizar a interferência e a força de dissuasão do universo. Baal reconstruiu o primeiro mundo e o conectou à Terra através do portal do reino demoníaco. Ao formar um caminho entre os dois mundos, Baal enfraqueceu com sucesso a força de dissuasão do universo. O próximo passo em seu plano era destruir o primeiro mundo, coletar a energia que surgia durante o processo e usá-la para terminar sua descida em seu castelo. Mas o plano deu errado quando o castelo de Baal desabou. Quando o castelo inquebrável desmoronou, Baal perdeu seus meios para destruir a terra. Como não tinha outra escolha, Baal decidiu apressadamente descer a terra, mantendo o primeiro mundo intacto. O que ele ignorou foi o fato de que o primeiro mundo era o lar do grande mago Shimurin. Shimurin era um gênio que poderia adquirir a magia da viagem dimensional em pelo menos 30 anos, supondo que ela sobrevivesse. E quando ela ganhou a sorte chamada Kin'Ajin, esse processo acelerou. Shimurin conseguiu completar a grande técnica da viagem dimensional em apenas 3 dias. De fato, a decisão precipitada de Baal voltou para mordê-lo. Ah! Então, você está dizendo que tudo isso foi apenas uma questão de sorte? Não, não todos. Estou em grande dívida com Kin'Ajin, de quem você parece gostar muito. Jin Sayuk fez uma careta para o sarcasmo na voz de Bel. Bel deu de ombros e continuou. De qualquer forma, meu ponto é que consegui voltar à vida porque Baal tomou uma decisão precipitada. Como tal, suas chances de ganhar tornaram-se escassas. Atualmente, Baal é emocionalmente instável. Ele é excessivamente influenciado por sua origem de existência. A origem da existência. Você quer dizer o romance? Jin Sayuk sussurrou. Bel assentiu solenemente. Isso mesmo. Baal é um ser transcendental, o que significa que ele pode distinguir a verdade da mentira. Isso também significa que seu ego é incrivelmente grande. Então, quando ele descobriu que ele era apenas um personagem de um romance, Jin Sayuk sabia o que Bel diria a seguir, mesmo sem ouvi-lo dizer. O fato de que este mundo era um romance, até Jin Sayuk achou difícil de acreditar. TSK. Jin Sayuk soltou um suspiro de frustração. Seus pensamentos se voltaram para Kin'Ajin novamente. Devo tratar Kin'Ajin como um deus? Ela imaginou. Provavelmente não. Kin'Ajin era claramente um humano. Ele era um ser comum e imperfeito. Um deus não deixaria nada tão trivial quanto a sincronização tomar o controle dele. Sincronização. Jin Sayuk ainda não tinha esquecido. De qualquer forma, Bel virou-se para Kinsu com um sorriso misterioso. Lá, Kinsu estava perdido em pensamentos profundos, olhando para Baal à distância. Baal não pode vencer o personagem principal. Naquele momento, as veias nas têmporas de Jin Sayuk incharam. Personagem principal minha bunda. Ah. Então, Sayuk. Bel voltou seu olhar para Jin Sayuk novamente. Ele então apontou para o peito dela. Foi onde Jin Sayuk guardou a pedra dimensional que recebeu de Baal. Quando você vai usar isso? Jin Sayuk não respondeu. Ela precisava de mais tempo antes da decisão final. Ela sabia que ela sozinha não era suficiente para ajudar os cidadãos sobreviventes de Acatrine e reconstruir o país do zero. Em outras palavras, ela precisava de um servo confiável para ajudá-la. Tudo feito. A análise está completa. Foi então que a voz grave de uma mulher soou. Jin Sayuk virou a cabeça e viu Shimurin encharcada de suor. Shimurin sorriu com satisfação. Parecia que ela tinha acabado de analisar a barreira do labirinto de Baal. Todos, preparem-se para marchar. Shimurin declarou, e as 117 pessoas reunidas começaram a se mover em perfeita ordem. Jin Sayuk seguiu a multidão com indiferença,
E Bel sussurrou em seu ouvido. Se você ainda quer Qin Jin, eu te ajudo a pegá-lo. A verdade é que você já sabe, certo? Sobre como este mundo pode deixar de ser um romance. Jin saiu que endureceu. Um calafrio percorreu seu corpo. Mas ela continuou sem responder a Bel. Ainda era cedo para tomar uma decisão. Planície da Manchúria, base militar de Krivon. Em um dia claro e ventoso, Ara, a imperatriz de Krivon, estava olhando para a vista abaixo do topo de uma colina. Cercas de ferro cercavam o acampamento onde as barracas estavam alinhadas de forma ordenada. A base do exército imperial, composta pelos melhores soldados de Krivon, era inexpugnável. Acredito que os laços e alianças diplomáticas devem ser apoiados por benefícios mútuos, disse Ara. Ela não estava falando sozinha. O presidente da França, o presidente da China, o primeiro-ministro do Japão e outros chefes de Estado ocuparam os assentos à sua frente. Historicamente, não houve parceria estabelecida sem considerar os interesses de ambos os lados. Ara convocou uma reunião no momento em que chegou à Terra, e os líderes de vários países se reuniram para discutir os termos de um tratado. Convocá-los de seus bunkers subterrâneos foi fácil. Ela confiou na magia dos magos imperiais, que eram muito mais fortes do que os magos da Terra. Todo mundo, o que vocês acham? Ara perguntou, e a multidão assentiu sem um momento de hesitação. A imperatriz deu um sorriso suave. Bom, por mais óbvio que fosse pela maneira como ela falava, Ara não pretendia fornecer ajuda gratuita à Terra. Seu objetivo era estabelecer uma relação diplomática com a Terra e proclamar regras que vinculariam os dois mundos. Ela queria que a Terra respeitasse Krivon como um país. Todos vocês assinaram. Logo uma pilha de juramentos escritos foi colocada diante dela. Atualmente, havia apenas 30 nações participantes, mas ela esperava que o número subisse para 190. Mas, na verdade, quão fragmentado era esse mundo que dividia os continentes em 190 países? Ara sentiu tanto uma sensação de superioridade quanto de desprezo. Tudo pronto. Isso completa um tratado de aliança temporária entre Krivon e a Terra. Discutiremos os detalhes posteriormente. E espero que você se lembre de cumprir este tratado a todo custo. A assinatura do tratado provisório foi o primeiro passo para relações diplomáticas pacíficas. Claro, não havia muito que ela pudesse trazer de fora para a torre, mas se a Terra e Krivon continuassem a interagir um com o outro assim, Krivon poderia eventualmente exercer dissuasão externa nos jogadores. O artigo sobre extradição criminal foi o cerne do tratado. Até agora, não havia como pegar criminosos que cometeram crimes em Krivon e fugiram para a Terra. Mas agora as coisas eram diferentes. Ara estava animada com a ideia de que poderia finalmente punir os jogadores procurados por crimes em Krivon. As forças de Krivon serão imediatamente despachadas para os campos de batalha. O primeiro-ministro do Japão perguntou com pressa. Ara olhou para ele e deu um sorriso elegante. Você sabe o que dizem, pressa faz desperdício. Era uma maneira indireta de dizer espere. Ara soltou uma tosse seca e se levantou. Ela olhou para o acampamento e anunciou com uma voz retumbante. Alinhem-se, soldados de Krivon. Todos os soldados de Krivon se reuniram imediatamente. As lanças, espadas e arcos em suas mãos refletiam brilhantemente os raios do sol. Chegou a hora de oferecermos a salvação. O exército imperial, composto por 30.000 dos melhores soldados de Krivon, que teriam feito história se tivessem nascido na Terra, clamou a sua imperatriz. O rugido de lealdade abalou a atmosfera. Como soldados de uma grande nação, vamos ajudar nossos pobres aliados a superar o perigo. O discurso de Ara foi curto, mas o suficiente para emocionar os 30.000 soldados. O exército imperial começou a cruzar a planície da Manchúria. Eles montaram em cavalos e grifos e cruzaram a terra e o céu. Os chefes de estado assistiram à cena com admiração. Ara recostou-se na cadeira com um sorriso. Ouvi dizer que ainda existem muitos demônios na terra. Perdão. Sim, você está certo, respondeu o presidente da França. Atualmente,
Havia mais de 100 milhões de demônios furiosos em toda a Terra. Apesar da situação, Ara sorriu de satisfação. Bem, então, você pode olhar para o futuro. Mais inimigos significavam maior glória. Porque agora vamos mudar as coisas. Ara e seu exército estavam confiantes em sua vitória. O extra da novela capítulo 359. Nome final: 7. Barreira de Baal. A história de Shai Juoshu e Enkes. Shai Juoshu e Enkes caminhavam juntos. Toda vez que eles se moviam, a armadura de Enkes fazia barulho e a bengala de Shai Juoshu estalava. A única coisa que faltava na sinfonia era a voz deles. Enkes e Shai Juoshu não sentiram necessidade de abrir a boca. Eles viveram o suficiente para não serem incomodados pelo silêncio. Esta barreira parece ser um labirinto. Após um longo silêncio, Enkes finalmente falou. Os dois estavam caminhando por um bom tempo, mas não estavam se aproximando de Baal. Shai Juoshu parou e assentiu. Você já sabia disso e não me contou? Você não é impertinente. Enkes deu um sorriso brincalhão. Mas seu comentário não afetou Shai Juoshu enquanto ele continuava a andar com absoluta indiferença. Enkes deu de ombros e seguiu seu amigo. Não é divertido ficar sozinho com você. Os dois foram varridos pela barreira de Baal, assim como todos os outros. Quando abriram os olhos, estavam sozinhos e não havia sinal de mais ninguém por perto, exceto um do outro. Essa situação me lembra os velhos tempos. Você se lembra da masmorra de Leocrate? Enkes perguntou com um suspiro. A vantagem e a desvantagem de estar sozinho com Shai Juoshu era que ele não conseguia deixar de relembrar o passado. Naquela época, Shai Juoshu era ainda mais irritante do que agora. Era mais do que um aborrecimento lidar com a frustração de um psicopata em andamento que estava lentamente perdendo sua capacidade de sentir emoções. A esse respeito, Enkes se sentiu mais confortável com o atual Shai Juoshu, que já havia perdido 90% de suas emoções. Shai Juoshu fez uma pausa. De repente, ele pensou em uma maneira de escapar desse labirinto. Ele fechou os olhos e elevou seu poder mágico. Mas a fonte do poder de Shai Juoshu era a natureza. Seu dom não poderia ser ativado na ausência da natureza. Então o seu também não funciona aqui. Enkes sorriu. Shai Juoshu vomitou poder mágico mais uma vez sem sequer olhar para Enkes. E então, algum tipo de milagre aconteceu. Natureza transpirou do poder mágico de Shai Juoshu. Uau! O poder mágico de Shai Juoshu tornou-se solo dourado que cobria o chão da barreira. Em apenas 3 minutos, todo o cenário se transformou em um campo, e uma corrente de água começou a fluir em sua superfície. O campo verde e o rio continuaram a se expandir após o poder mágico de Shai Juoshu. Enkes rapidamente entendeu as intenções de Shai Juoshu. O córrego se dividiria em vários ramos e analisaria o labirinto. Os galhos serviriam como guias não apenas para Shai Juoshu e Enkes, mas também para o resto dos heróis dentro da barreira. Você tem o poder mais bonito do mundo, Enkes murmurou com espanto, mas Shai Juoshu permaneceu indiferente. Ele continuou a caminhar, expandindo a natureza a cada passo. Entristeceu Enkes que Shai Juoshu tivesse perdido todo o propósito e destino na vida há muito tempo. Em troca de adquirir o poder mais bonito do mundo, Shai Juoshu perdeu o que era mais precioso para ele. Ele se tornou imortal sem a capacidade de amar. Joshu, espere por mim. Felizmente, um homem que não tinha emoção também não precisava de um propósito e um destino na vida. Além disso, foi devido à sua falta de emoções que Shai Juoshu não conseguia sentir a solidão de não ser capaz de amar. Portanto, era inútil ter pena dele. Vamos juntos. Enkes seguiu Shai Juoshu. A natureza continuou a surgir onde quer que Shai Juoshu fosse. Agora outros heróis poderiam usar este cenário como guia para encontrar o caminho correto. Grama verde e árvores altas. Apreciando a visão da natureza consumindo a barreira, Enkes continuou andando. Por um momento, ele sentiu como se uma brisa suave de vento tivesse roçado sua bochecha. Enquanto isso, Kinsu e outros estavam seguindo o exemplo de Shimurin.
O grande mago era um excelente guia, e eles podiam ver que estavam se aproximando de Baal a cada passo que davam. Traço. Baal rugiu novamente. Kinsu balançou sua espada quase imediatamente. A massa crescente de energia de Mr. Ten apagou a energia demoníaca novamente. Uok. Talvez aquele último ataque tenha colocado muita pressão em seu corpo. De repente, Kinsu sentiu-se tonto. Ele se ajoelhou e esfregou as têmporas. Você está bem? Rachel e os outros se aproximaram de Kinsu preocupados. Estou bem, disse ele. Mas mesmo quando ele disse isso, ele sentiu náuseas, e seus ombros estavam muito rígidos. Kinsu sabia instintivamente que ele poderia fazer isso apenas 3 ou 4 vezes na melhor das hipóteses. Ele se levantou, tentando conter seu nervosismo. Você está cansado? Bill perguntou de repente. Kinsu sorriu amargamente. Bill balançou a cabeça com um largo sorriso. Não, você não está cansado. Com licença. Sua mente pensa que você é, mas você não é. Você não pode se cansar, pelo menos não dentro dessa barreira. Kinsu inclinou a cabeça, incapaz de entender as palavras de Bill, mas Bill não se preocupou em acrescentar uma explicação. Então eles continuaram andando. Shimurin os conduziu com os olhos fechados. Ela era extremamente cautelosa porque um passo errado significava que eles teriam que começar do zero. No entanto, quando chegaram a um determinado ponto do labirinto, todos tiveram que parar por um momento. Eles levantaram a cabeça com um olhar rígido. Olhar para cima era a única maneira de ver claramente o inimigo diante de seus olhos. Morax. O diabo de repente revelou sua enorme presença para eles. Jin Sayuko olhou para ele, sentindo uma dor aguda no peito. Parece que ele também se envolveu nisso. Shimurin deu um pequeno sorriso. Dentro dessa barreira, Morax era como o guarda-costas de Baal, cujo objetivo era dar a Baal tempo para se reconstruir. Clang, todos sacaram suas armas. Eles apontaram suas lanças e espadas para Morax. Go! Enfrentando-os, Morax soltou um gemido baixo e sombrio. Jin Sayuko sentiu que estava chorando por algum motivo. Prepare-se. Jin Sayuko cerrou os dentes. Morax era forte, mas não era páreo para Irun, Arin e outros do primeiro mundo. Eles nasceram com a capacidade inerente de resistir ao mal. Todos esperem. Pouco antes de todos correrem para Morax, Jin Sayuko deu um passo à frente. Enfrentando as muitas expressões confusas, ela anunciou, eu vou cuidar dele. Todos se voltaram para Jin Sayuko, mas o olhar de Jin Sayuko estava travado em Kinsu. Seus olhos se encontraram, e só por isso, ela sabia o que Kinsu queria dizer. Você quer dizer sozinho, Cavaleiro Comandante Shinja Yukinin. Vai ser uma luta difícil. Rachel e Tomé se opuseram, mas Jin Sayuko foi resoluto. Ela balançou a cabeça e continuou. Só posso dizer que é isso que tenho que fazer. Acima de tudo, estamos ficando sem tempo. Sua primeira e principal prioridade deve ser parar Baal. Você não deve perder tempo aqui. Havia um ponto no que ela disse. Foi o suficiente para convencer Shimurin e todos os outros. Jin Sayuko. Kinsu olhou para Jin Sayuko com os olhos cheios de emoções complicadas. Ela não era a única que se lembrava da queda de Plerion. Apesar das preocupações de Kinsu, Jin Sayuko cruzou os braços e respondeu bruscamente. Quem disse que você pode chamar meu nome? Os lábios de Kinsu se curvaram em um sorriso com o retorno arrogante de Jin Sayuko. Ele se sentiu aliviado por sua atitude inabalável. Combinava com ela. Mutar. Kinsu finalmente assentiu. Neste ponto, todos os outros não tiveram escolha a não ser obedecer. Eles passaram por Jin Sayuko, desejando-lhe sorte. Surpreendentemente, Morax não perturbou sua partida. O olhar do diabo estava travado em Jin Sayuko. Jin Sayuko esperou até que todos tivessem saído e então se aproximou de Morax. Finalmente estamos sozinhos. No momento em que ela disse isso, um homem se aproximou dela. Jin Sayuko fez uma careta quando ela se virou e viu seu rosto. Por que diabos você ainda está aqui? Um pequeno atraso não vai me custar minha vitória. O que? O homem era Shin Jong-ak.
Parecia que ele estava tentando ajudar Jin Sayuki a derrotar Morax, mesmo que ela nunca lhe pedisse para recompensá-la por organizar aquele encontro com seu avô. Estou tentando ajudá-lo, seu idiota. Apenas cale a boca e vá. Mas antes que Jin Sayuki pudesse recusá-lo, Morax começou a se mover. Gu! Era como o rugido de uma fera. Morax soltou um grito lúgubre e balançou os braços gigantescos. Kong! Barreira de Yeonjun. Shainayun balançou Bamung para baixo. A espada gigantesca liberou um poder mágico de fogo que voou direto para Yeonjun. Balmung apontou para Yeonjun pela frente e suas espadas voadoras o atacaram pelos lados e por trás. Como tal, não havia maneira física de evitar seu ataque. Mas Yeonjun conseguiu afastar o ataque de Shainayun com sua psicocinese. Kiik! O poder mágico de Shainayun colidiu com uma parede invisível e foi perdido devido ao atrito. Isso foi muito legal. Shainayun murmurou calmamente. Vamos ver quanto tempo você aguenta. Ela poderia repetir o ataque anterior uma dúzia de vezes mais. Seu dom era Mar do Poder Mágico. Foi nomeado assim porque sua capacidade de poder mágico era tão grande quanto o mar. Ao lutar, ela nunca faltou poder mágico. Não foi por acaso que sua especialidade era uma batalha prolongada. Ela era bem conhecida por sua resistência infinita. Hoje, nesse momento a barreira começou a se mover. E Yeonjun tentou esmagar Shainayun encolhendo sua barreira. Mas Shainayun conseguiu empurrar as paredes para longe, e Kim Ajin disparou a Desert Eagle em um breve momento quando Yeonjun estava desprevenido. Quaguaguágua! Incontáveis balas de basilisco venenoso voaram em Yeonjun. Ele evitou as balas e olhou para Kim Ajin. Yeonjun podia sentir a raiva fervendo dentro dele. Diante de seus olhos estava o criador deste mundo. Infelizmente, Yeonjun ficou desapontado com ele. Ele odiava o fato de que seu criador era um humano, assim como ele. O criador não era gracioso, nem elegante, nem radiante. Para que eu vivi? Yeonjun se perguntou, bloqueando a espada de Shainayun esmagando-o por todos os lados. Porque ele nasceu neste mundo sem nada para chamar de seu. Ele desejava tudo. Ele queria governar Pandemonium e tudo mais que pudesse ver. Em um poço de desespero chamado vida, apenas suas posses lhe davam sentido. A ganância e a obsessão o ajudaram a sobreviver. Se não fosse por eles, Yeonjun teria perdido o sentido da vida e morrido há muito tempo. Foi então que Yeonjun se lembrou do rosto do tesouro mais precioso que ele já possuía. Seus olhos como joias e longos cabelos negros que balançavam como ondas. Ele se lembrava de todos eles. O nome do tesouro era Enbiu. Mas aquele tesouro não era mais dele. Ela costumava estar em suas mãos, que era onde ela deveria ter ficado para sempre. Mas o homem diante de seus olhos a roubou dele. Um homem tão insignificante roubou-lhe tudo. A raiva de Yeonjun se transformou em lágrimas que escorriam por suas bochechas. Ele apontou para Kim Ajin. Ele planejava explodir sua própria barreira, o próprio espaço. Isso significaria duplo suicídio. Mas se Yeonjun sentiu que sua vida não tinha sentido de qualquer maneira. Sua vida não era nada além de uma história em um romance. Mas a vida de Kim Ajin era diferente. Sua vida tinha um significado real. Então, se Yeonjun pudesse causar a morte de Kim Ajin, então seria sua primeira e última ação significativa. Yeonjun rugiu. Ele então tentou detonar a barreira usando o restante de seu poder mágico. Ele colheu os frutos de seus esforços quando a barreira começou a desmoronar. Restava apenas um pouco até que todos na barreira tivessem uma morte dolorosa. No entanto, Yeonjun de repente percebeu que não podia mover seu corpo tão livremente quanto esperava. O encolhimento da barreira parou, e a visão de Yeonjun ficou turva. Ele caiu. Sangue negro jorrou de seu corpo e encharcou o chão. Ah! Yeonjun murmurou. Seu corpo perdeu a capacidade de respirar. Seus membros ficaram flácidos. Quão? Yeonjun se perguntou. Que tipo de truque é esse? Kim Ajin não havia se movido um centímetro, então como isso era possível? Foi então.
Os olhos de Yeonjun refletiam o tesouro que uma vez pertenceu a ele. O tesouro, Ibyu, era muito mais bonito do que ele se lembrava. Ibyu estava olhando para ele com olhos frios. E Yeonjun a encarou com seus olhos semicerrados. Ele tentou conter cada fragmento de sua beleza neles. E ela era boa demais para ser a última coisa que ele viu. E Yeonjun nunca piscou até seu último suspiro. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos.